Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. É claro que é o Canal do Boi, que você acompanha pelas antenas parabólicas, também pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690, também pelo facebook.com, na página do Canal do Boi, também todas as demais que levam o Agricultura BR para os produtores rurais e telespectadores de todo o Brasil. Você nos acompanha no Paraguai e aqui no Brasil também pela Neo TV, a TV por assinatura que você pode aí ter acesso. Portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, sba1.com, você tem a programação ao vivo, os programas, tem notícia, tem informação, entrevista e, claro, grandes oportunidades de negócios. A partir de agora, a TV Imaculada Conceição está linkada no Agricultura BR, levando o programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. O programa de hoje começa falando, é claro, sobre o movimento de produtores no estado de São Paulo. O tratoraço aconteceu. E olha que na noite desta quarta-feira, o governador do estado de São Paulo afirmou, através da sua página no Twitter, que estava cancelando qualquer mudança nas alíquotas de ICMS para o estado de São Paulo. Foi na noite desta última quarta-feira, uma situação que mostra o governo do estado de São Paulo cedendo, porque a pressão realmente foi grande, movimentação muito bonita, você vê aí as imagens de produtores rurais, levaram suas máquinas para a rua, teve movimentação e apoio da população em geral nos 109 municípios que estivemos aí no dia de hoje com manifestação. Olha só, o anúncio do governador veio após aí esses produtores rurais estarem trazendo essa situação para a produção rural do estado de São Paulo. As mudanças em alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias de diversos produtos teriam alteração e elevação a partir do dia 1º de janeiro. Adubos, fertilizantes, milho em grão, farelo de soja, sementes, produtos veterinários, defensivos e rações, por exemplo, passariam da taxa de isento para 4,14%. O óleo diesel e o etanol, que tinham uma alíquota de 12%, iriam para 13,3%. Essa foi a situação que os produtores rurais combateram no dia de hoje, e essa manifestação, essa união do produtor rural paulista é um exemplo. Você vê que conseguiu pressionar o governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Fazenda e o próprio governador, que teve que voltar atrás aí nessa decisão que, sem dúvida, não se trata aí só de tirar o incentivo fiscal. O incentivo fiscal, quando você olha pelo número, ele automaticamente, como eu acabei de falar, eleva o ICMS. E isso traria consequências não só para o produtor rural, mas para toda a população do estado de São Paulo. Foi o que nós tivemos hoje, portanto, aí manifestação importante para o Brasil inteiro e um exemplo de que com união vamos longe. Olha que imagem bonita no estado de São Paulo, os tratores ali se movimentando para entrarem nas cidades, depois enfileirados já nas cidades. Isso mostra uma concentração muito forte da produção rural brasileira e no estado de São Paulo, todos de parabéns. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior fez entrevistas importantes na manhã de hoje com a Teca Vendramini, falou também com o Márcio Vassoler, do Sindicato Rural de Tupã, que comentaram a respeito da movimentação. Veja. E o governo de São Paulo decidiu suspender aquele aumento de ICMS que incidia, entre outros produtos, sobre insumos agropecuários e alimentos. Eu tenho aqui comigo Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira, que está em Tupã, no interior de São Paulo, num protesto dos produtores rurais contra esse aumento de imposto. Teca, obrigado por ter recebido o nosso convite. Vamos explicar essa decisão do governador de retirar esse aumento de impostos. Atende o pedido dos produtores rurais? Pulga, para falar da decisão do governador, eu acho que são duas coisas. Uma é que bom, né? Eu acho positivo que o governador tenha se sensibilizado e está, de alguma maneira, pensando ou vai ter uma atitude realmente. Nós não vimos ainda, né, uma nota oficial, alguma coisa, só saiu na internet. Então, o que o produtor está esperando agora realmente é a atitude
governador e que ele nos mostre esse caminho, que vai revogar realmente e vai nos deixar trabalhar, com certeza. Bom, e nós temos aí ao seu lado também o presidente do Sindicato Rural de Tupã, Márcio Vassoler. Eu gostaria de perguntar para o Márcio agora, como está a movimentação aí, Márcio? A movimentação aqui está dentro das nossas expectativas. Os produtores rurais nos atenderam e vieram nesse movimento. Mais de 50 tratores e máquinas agrícolas. Aproximadamente um número aí de mais de 100 produtores reunidos aqui na cooperativa aqui em Tupã. Eu agradeço o canal do Boi, agradeço você por ter lembrado de nós e por ter mostrado que Tupã também está nesse movimento. A perspectiva agora é de pelo menos um recuo do governo do estado, não, Márcio? E atende às expectativas dos produtores rurais? Perfeitamente, essa é a expectativa. Logicamente, nós estamos tendo um trabalho muito grande aí por parte da FAESP e por parte das entidades representativas também de todo o setor agropecuário. E com certeza eu acho que o governador vai repensar. Tá ok, muito obrigado, agradeço a Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira no interior de São Paulo. Tá, essa entrevista aconteceu hoje cedo, durante as manifestações. Vou pedir para a equipe, o pessoal já colocou em tela, você vê a movimentação, nós tivemos em vários municípios. Eu não vou conseguir falar de todos os municípios que vêm essas imagens, mas vem de Jaboticabal, vem de Araraquara, vem de Tupã, vem também de outros municípios aqui que estão anotados. São 109 municípios, nós recebemos imagens aqui na equipe do Agricultura BR de pelo menos 10 deles, e mostra como que o produtor rural conseguiu fazer uma integração no estado de São Paulo, através dos seus meios de comunicação própria, através dos seus sindicatos, associações, as cooperativas. Tinha muita gente participando, você vê muito carro de empresa, não é só carro particular não, de empresas, cooperativas de crédito. Quem trabalha com agronegócio no país estava mobilizado. E eu posso dizer até que o comércio todo do estado de São Paulo está sim mobilizado contra qualquer elevação de ICMS. Essa situação era uma promessa de campanha do governador Dória, que tinha prometido, João Dória, prometido que não haveria elevação de impostos. Apesar de não ser uma elevação de impostos, é uma retirada de incentivo. Toda retirada de incentivo representa ICMS mais alto no final da conta. Então, o pessoal vai continuar mobilizado e de olho. Ainda não temos a confirmação de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo sobre a decisão do governo do estado, mas o governador João Dória havia falado na noite de ontem, escreveu em sua conta no Twitter que não haveria qualquer alteração, isso por conta do tratoraço. Só ressaltando aqui, essas alterações de alíquota de ICMS para cima seriam sobre alimentos, medicamentos e insumos agrícolas. Olha só, numa situação dessa que o Brasil vive, Brasil não, mundo todo, pandemia. Aqui o Brasil tem pandemia, as vacinações não começaram ainda, o desemprego é extremamente elevado, deve ficar pior agora, nesse momento, porque algumas vantagens em relação que se tinha com os trabalhadores, elas não existem mais, e além disso, o auxílio aos trabalhadores que ficaram sem seus postos de trabalho ou que trabalham por conta própria, não tem a partir de agora. Então seria realmente muito maçante, qualquer aumento de imposto não pode ser tolerado. Então parabéns ao produtor rural aí do estado de São Paulo que se mobilizou contra essa elevação. Fala agora de soja, e a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, trouxe os números fechados em relação aos embarques do Brasil no ano de 2020, das tradings que operam com as exportações de grãos no país. No caso da soja, a ANEC traz um número diferente do Ministério da Economia, da Secretaria de Comércio Exterior. Trouxe 82.270.000 toneladas que foram exportadas pelas tradings que operam no país. Você
vê na tela comigo os números fechados, você vê aqui 82.270.000 toneladas, uma alta de 13,56% frente ao volume do ano passado. Um importante fator aqui é que a metodologia da ANEC considera os números das agências marítimas e o volume efetivamente embarcado nos navios a cada mês. É diferente da Secretaria de Comércio Exterior, que tomam como base os registros de exportação e os documentos. Então essa é a diferença, por isso que sempre vai ter alteração entre os números. Aquilo que a gente fala do método das instituições que trazem os números do agronegócio diferem, então os números também mudam. Mas a alta é muito parecida, 13,56%. Me chama a atenção, por isso que eu coloquei na tela, a China corresponde a 74% desses 82.270.000 toneladas que foram de exportação de soja aqui do Brasil. Olha só, o Porto de Santos continua disparado, sendo aquele com maior volume de soja, milho e outros grãos exportados. Esse número aqui é combinado, está vendo ali? Soja, milho e farelo, né? Então, você tem ali o Porto de Santos como maior destaque, o segundo é Paranaguá e tem Barcarena, lá no Arco Norte, que também merece destaque pelo aumento no volume. Veja só que Santos embarcou 42.160.000 toneladas de soja, milho e farelo em 2020, uma alta de 2,10%. Já o porto de Barcarena, no Arco Norte do país, embarcou 13.670.000 toneladas, alta de 28,10%, de acordo com os dados da ANEC divulgados no dia de hoje. Quanto aos países compradores, o maior destino, você já sabe, da soja brasileira é a China, 74% foi a China. O segundo maior destino, de acordo com a ANEC, foi a Espanha, com 4%. Hoje é quinta-feira e, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu relatório de vendas e exportações. Esse relatório de vendas e exportações trouxe um número historicamente talvez o mais baixo para uma última semana do mês de dezembro. Os dados que eu vou mostrar são de vendas para o encerramento na quinta-feira do dia 31 de dezembro de 2020 e são extremamente baixos. Já trazendo o desconto, né, dos cancelamentos, veja como é que ficou o cenário para a soja vendida pelos norte-americanos, apenas 36.960.000 toneladas na safra 2021. O que aconteceu aqui? As vendas foram acima de 800.000 toneladas para essa safra, mas com cancelamentos de 769.500 toneladas. Com isso, a safra norte-americana totalizou 54.760.000 toneladas vendidas na campanha 2021. Ainda é um excelente número, né? Muito bom, está acelerado o programa de vendas dos Estados Unidos. A meta é de 59.870.000 toneladas. Tem muitas semanas pela frente aí, os Estados Unidos vão bater fácil essa meta aí de exportação da campanha 2021, é o destaque do Agricultura BR. Ainda falando do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele confirmou vendas de soja avulsa nesta quinta-feira, tanto para a safra 2021 quanto para 21-22. No caso da campanha 2021, foram 213.500 toneladas. Em relação à safra nova, a 21-22, 150.000 toneladas são os números que foram divulgados hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Sigo falando dos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos porque eles trouxeram algum efeito sobre os negócios com soja em Chicago. É claro que depois de altas tão relevantes, né, as altas na semana chegaram até 3%, né, passaram disso, mas foram fechando em 3% até o fechamento do mercado nesta última quarta-feira. Teve realização, mas aí teve os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e soja que vinha andando ali mais próximo hoje, nesta quinta-feira, próxima à estabilidade,
hoje estava apresentando queda. Depois da apresentação dos números de vendas e exportações, vinha em queda. Vamos saber como é que vem soja agora. Nós temos soja perdendo agora quase 1%. Tem a realização, não há dúvida, eu não gosto de usar esse termo, mas é claro, depois de altas tão evidentes, tão fortes, é evidente que nós teríamos realização de lucro com soja em Chicago. Tem esse relatório, mas eu sempre ressalto, falava com a equipe hoje, quando você tem as vendas semanais de uma semana no final de um ano, elas costumam ser canceladas mesmo e depois recontratadas para o próximo ano. Então não é um movimento tão anormal assim. De qualquer forma, historicamente, foi o menor volume de venda de soja para uma última semana de ano, no caso do mês de dezembro. Veja só que março perde quase 1%, 13 dólares 48 centes mais 6 o bushel. Março, 13 dólares 47 centes mais 4. Julho, 13 dólares 35 centes mais 6. Agosto, 12 dólares 93 centes mais 4 por bushel, são os números que eu destaco aqui no Agricultura BR, só ressaltando os números baixos das vendas de exportações da última semana norte-americana, foi baixo para soja, foi baixo para milho, foi baixo para trigo, somando tudo aí não dá nem 2,5 milhões de toneladas, de acordo com os dados apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em seu relatório de vendas e exportações. Vamos dar uma olhada agora no dólar fechando aqui os valores, teve muita mudança política, todo mundo sabe o que aconteceu nos Estados Unidos, o Puga deve comentar um pouco sobre isso, teve invasão, teve aquela coisa toda, tem também os democratas nos Estados Unidos tomando conta do Senado também, você vê aqui que o dólar dispara de novo, R$ 5,37 mais 8, uma alta de 1,43%, e é por isso que o Puga tem muito para falar hoje. Walter Puga Jr., dólar dispara no Brasil, tem o Senado americano, tem o Joe Biden que assume, tem muita coisa acontecendo no dia de hoje, tem a vacina também aqui no Brasil, deve ter uma vacina liberada hoje, tudo isso influencia mercado, influencia dólar. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, é uma surpresa, porque nós tivemos hoje o dólar, já logo pela manhã, operando com perspectiva de queda, recuando aí de uma alta, porque já abriu em alta de novo frente ao real, chegava a R$ 5,37 e em seguida voltava a recuar, mas após esse movimento, de novo vem em alta. E por que o dólar vem em alta hoje? Bom, há uma expectativa em todo mundo de que o dólar deve perder valor frente a moedas de países emergentes. Portanto, deveria recuar frente ao real. Isso não ocorre aqui por algumas razões internas, né? Não temos ainda uma definição sobre quem será o presidente da Câmara dos Deputados. No radar dos investidores internacionais, as manchetes políticas nesta manhã, Estados Unidos conseguiu maioria dos democratas no Senado, isso traz uma mudança na expectativa lá, mas a princípio isso deveria fazer com que o dólar cedesse, o que não ocorre aqui. Aqui a Câmara dos Deputados ainda não tem uma definição clara. A vacinação no Brasil está atrasada, vários analistas de mercado já citam isso. Sidney Moranemi, por exemplo, economista e diretor executivo da NGO Corretora, escreveu que o fortalecimento político de Biden acentua expectativas favoráveis em relação ao relacionamento com os Estados Unidos com outras economias, mais convergente, menos conflituosa, e isto retira tensões sobre o dólar. Mas aqui no Brasil, o que ocorre é uma preocupação com o encaminhamento da vacinação, com a retomada da atividade econômica, com algumas considerações do presidente Jair Bolsonaro trazendo preocupação para o mercado de que o país estaria quebrado, que ele não pode fazer muito. Resumindo, tudo isso traz aí uma perspectiva de alta, pelo menos momentânea, para o dólar frente ao real. Agora, a alta, o valor de negociação é 5,37 mais 56, são os últimos negócios, eu tenho aqui na tela, a alta é de quase 1,40%, mas vale lembrar que já se aproximou de R$ 5,39, portanto, dólar oscila em alta neste momento no mercado, porque há muita incerteza em relação ao que ocorre com as decisões políticas do governo brasileiro. Enquanto isso, o Banco Central tenta apagar esse incêndio, mais uma vez indo ao mercado e negociando swap cambial tradicional, ou seja, vai despejar pelo menos 250 milhões de dólares no mercado
hoje. Isso para conter nesta quinta-feira qualquer esboço de alta mais acentuada no dólar. Agora vamos para o nosso índice Bovespa. O índice Bovespa, de outro lado, tinha uma resistência aí nos 120 mil pontos, não alcançou ontem, mas alcança agora. Neste momento, aos 120.991 pontos, tem uma alta de 1,60% aproximadamente. Mas vale lembrar que o nosso índice Bovespa já teve um recorde hoje. Recorde pelo menos no dia, 121.155 pontos, e isso por conta de alta em algumas empresas que são ligadas ao agronegócio, viu? Suzano, papel e celulose, e também outra empresa, Klabin, que atua na área de papéis, reflorestamento, tem alta acentuada de mais de 5% nos seus papéis. Agora, Petrobras vem em forte alta. As ações da Petrobras sobem agora aproximadamente, neste momento, Petrobras sobe mais ou menos 2,5%, ou seja, a alta nos papéis da Petrobras e o grande volume de papéis da Petrobras negociados no índice Bovespa ajudam essa alta, e essa alta nos papéis da Petrobras, como se sabe, decorre de uma alta nos preços internacionais do petróleo. O petróleo agora há pouco atingia $54,86 o barril, em alta, neste momento opera ainda na faixa de $54 o barril, e essa alta nas cotações do petróleo impulsiona as ações da Petrobras. Como tem volume muito grande de negociação na Bolsa, contribuem para essa alta do índice Bovespa. Mas de olho no dólar, porque o dólar que esperávamos fosse ceder, está subindo. Agora, as bolsas fora do Brasil também vão muito bem, viu? É um dia positivo, é o segundo dia positivo no mercado de bolsa em todo o mundo, né? Não só aqui no Brasil. Veja, na Europa os mercados fecham em alta, tanto a Bolsa de Frankfurt como a Bolsa do Reino Unido, o índice FTSE de Londres subiu quase 0,70%, o CAC 40 da Bolsa de Paris também tinha alta, o índice DAX da Bolsa de Frankfurt também terminou em alta, e nos Estados Unidos agora as bolsas têm forte recuperação. Para se ter uma ideia, o índice Nasdaq sobe mais de 2% agora, e isso contribui em todo o mundo para que haja no mercado de ações uma movimentação positiva. Agora, em relação ao real, repito mais uma vez, de olho no dólar, porque o que ocorre lá fora no câmbio não ocorre aqui. O dólar continua em alta. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação. Vou trazer agora os destaques com soja negociada nos portos brasileiros. Você tem comigo aqui as informações para Porto, a R$ 164,00 a saca de 60 quilos, mantendo aí um equilíbrio, né, estabilidade frente aos valores desta última quarta-feira. É o que o Agricultura BR ele vai apontando para você com os números da Grãos Corretora. Nós temos aí os dados para entrega de soja neste mês de janeiro. E atenção pecuarista, você que é pecuarista, que está preocupado com o custo de produção, com a genética, também com a alimentação, semana que vem tem um importante evento aqui no Agricultura BR, a equipe de produção preparou isso juntamente com a repórter Kaile Rodrigues, que nos fala agora um pouco sobre esse assunto. Kaile, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Fabiano, há pouco a equipe de produção do Agricultura BR confirmou a realização de uma mesa redonda na próxima terça-feira aqui no Canal do Boi a partir de 12h10, horário de Brasília. Entre as discussões que serão realizadas nessa mesa redonda, terão temas tratados diariamente pela nossa equipe de reportagem aqui do Canal do Boi, né? Comercialização do gado pronto, valor da arroba, custos de produção com suplementação e pastagens. Quem participa da mesa redonda participam do programa o pecuarista Laucídio Coelho Neto, o diretor técnico da ANCP, Argel Silveira, o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Ademir Hugo Zimmer, e o gerente comercial de pastagens, Daniel de Raimo. Tá certo, Kaile Rodrigues, obrigado pela participação, convite feito então. Nesta próxima terça-feira, portanto, vou estar aqui com esse time de peso, né? O Laucídio Coelho, pecuarista aqui do estado do Mato Grosso do Sul, Argel Silveira, diretor técnico da ANCP, o Daniel de Raimo, que é diretor comercial de uma empresa sementeira, e é claro, o nosso Ademir Zimmer, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, falando sobre esses temas. Nós temos aí as questões de genética, de formação de
preço do gado pronto, a oferta e o custo da suplementação e por que é tão importante estar investindo em pastagem e genética neste momento para garantir melhores resultados na próxima terça-feira aqui no Agricultura BR a partir do 12h10. Olha, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco vou falar de milho e nós vamos trazer também destaques para o clima, porque vai chover, vai continuar chovendo sobre áreas produtoras do centro-oeste do país e principalmente em Minas Gerais. Minas Gerais vai cair muita água, daqui a pouco eu trago essas e outras informações. Começa esse bloco falando sobre carne bovina e o estado do Paraná pretende ampliar a sua participação no mercado internacional. Isso por conta de um produto de muita qualidade que sempre teve e também agora com o fim da vacinação obrigatória para a febre aftosa. Esses assuntos você observa agora na reportagem de Mauro Andrade. A perspectiva para a carne do Paraná em 2021 é positiva. O estado já possui o status nacional de área livre de aftosa sem vacinação e aguarda o reconhecimento internacional para maio deste ano pela OIE, Organização Internacional de Saúde Animal, passo importante para exportar, principalmente para países asiáticos. Eu conversei com Otamir César Martins, ele é diretor-presidente da ADAPAR, sobre os avanços e as conquistas da carne do Paraná. Acompanhe. O Paraná tem uma grande conquista feita a partir do momento em que deixamos já de vacinar contra a febre aftosa, recebemos esse status nacional, que é o estado livre de febre aftosa sem vacinação, e preparamos todos os estudos para irmos à Organização Mundial de Saúde Animal apresentar o nosso pleito de ser um estado reconhecido internacionalmente de área livre de febre aftosa sem vacinação. Essa conquista é feita pelo setor privado, pelo setor público. Tivemos a efetiva participação do setor privado. E agora estamos nos preparando para a etapa posterior, que é a etapa de vigilância com os recursos que dispomos, contando também com a participação da iniciativa privada. Essa conquista abre ao mercado de carnes do Paraná uma nova fronteira, que é a possibilidade de acessar mercados que até hoje não acessávamos, principalmente com relação à carne suína, que é o Japão, a Coreia, o México, a própria China, que são países que solicitam que estejamos livres de febre aftosa sem vacinação. Também temos a perspectiva de aumento e continuamos liderando a exportação das carnes de aves, e a carne bovina se abre também uma nova perspectiva para a exportação para países que também exigem esse certificado. Então, a partir do certificado dado a nós pela Organização Mundial de Saúde Animal, nós teremos condição de acessar mercados que possam fazer com que as nossas agroindústrias que estão preparadas aumentem o seu faturamento e, em consequência, a riqueza para o Estado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Olha, uma semana chuvosa no centro-oeste do país e em parte da região sudeste, principalmente em Minas Gerais. Atenção, produtor que está preocupado aí com a sua área de produção. Vou conversar agora com Vinícius Souza, que nos traz as informações da SOMAR Meteorologia. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para quem está ligado aqui no Agricultura BR. É isso mesmo, eu trago essas informações da SOMAR Meteorologia. Produtores da região de plantio de soja estavam muito preocupados porque a chuva demorou a chegar em algumas regiões, mas graças a Deus a gente começa a ter boas notícias. Nas últimas horas, o padrão atmosférico praticamente não mudou no Centro-Sul, isso de acordo com dados divulgados pela SOMAR. Com sol, calor e pancadas de chuva entre Goiás, norte de Mato Grosso do Sul e no Sudeste de modo geral. Destaque também para os acumulados mais expressivos em Minas
Minas Gerais nos próximos dias. Atenção com risco para erosão do solo por causa das chuvas nos dias anteriores em áreas propensas. Em outras áreas do centro-oeste, sul e Matopiba, as chuvas acumulam algo na casa dos 30 milímetros em 5 dias, mas de forma mal distribuída. A chuva também não dá trégua e ganha força sobre sudeste e centro-oeste no Brasil, Tocantins e Pará entre os dias 12 a 21 de janeiro, com eventuais acumulados. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está chovendo desde a madrugada, agora deu uma trégua, mas volta a garoar. E a gente segue nas expectativas para que a chuva venha aí nas regiões de plantio e consiga aí garantir a safra 2020-2021. Fabiano, volto com você nos estúdios. Tá certo, Vinícius Souza, jornalista do Canal do Boi, que está acompanhando ele diariamente durante esse mês agora, no Bom Dia Produtor, todos os dias, cedinho. Você tem as informações com ele e agora trouxe os destaques aí da previsão do tempo para as áreas produtoras de soja do Brasil. E nós tivemos a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, divulgando os seus números do ano de 2020 e trouxe para o milho uma queda importante de 18,42% nos embarques do cereal. Não tinha milho, o Brasil estava varrendo armazéns, não deu conta também do seu abastecimento interno, mesmo com uma boa safra. Com isso, totalizou os embarques no ano passado em 33 milhões e 600 mil toneladas, de acordo com a ANEC. Veja só os dados da ANEC, 33 milhões e 600 mil toneladas, 18,42% de queda frente aos números que foram apresentados no ano de 2019. Em relação aos principais destinos, Vietnã e Irã são os principais deles. 13% desses 33 milhões e 600 mil toneladas foram para cada um desses dois países. São os dois maiores compradores de milho do Brasil no ano de 2020. Hoje é quinta-feira, então o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe, como tradicionalmente faz, o seu relatório de vendas e exportações. No caso do milho, foram totalizados 749 mil toneladas, um número baixo, queda frente à semana anterior e queda também frente à média das últimas 4 semanas. Comparada à média das últimas 4 semanas, foram 39% de recuo, então caiu bastante aí os números para o milho. A última semana de um mês de dezembro de qualquer ano, ela costuma ter muito cancelamento e reposicionamento para o próximo ano. De qualquer forma, historicamente, se somar trigo, milho e soja durante a última semana, a semana encerrada no dia 31 de dezembro de 2020, historicamente é a pior semana, a pior última semana de vendas dos norte-americanos. Continuo falando de milho, agora falo sobre milho negociado na Bolsa de Chicago. Vamos para os Estados Unidos. Eu trago aqui Chicago apresentando queda no dia de hoje. Queda agora que vem para 0,7%, 0,8% aqui. Estou calculando com meus colegas Diego e Luiz, que estão apontando aí para essa queda. 0,78% de queda no momento, com março a $4,91 mais 4 bushel. Maio, $4,92 mais 4. Julho, $4,90 mais 6. E a posição de setembro a $4,52 mais 2 por bushel é o que você acompanha comigo aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado de café. O mercado de café continua sendo pressionado nas bolsas, tanto de Nova York com Arábica, quanto também de Londres com Robusta. E ainda hoje, o Rodrigo Capella, um amigo meu aqui, vai conversar com o Walter Puga Júnior e vai falar sobre coisas importantes sobre o agronegócio brasileiro e as perspectivas para esse ano de 2021. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. O assunto é café agora no Agricultura BR. Eu trago os números primeiramente para a Arábica. A pressão continua, não está tendo comercialização de café no Brasil. O mercado está bem travado porque o cafeicultor sabe muito bem do prejuízo que vai ter nesse ano, um ano no qual o clima trouxe impactos de produtividade e também qualidade de café. Então o produtor não estava vendendo. Nesse momento nós temos Nova York remunerando um pouco melhor
pelo produto. Veja só como é que vem. Posição de março a $1,21 mais 45 a libra-peso. Maio, $1,23 mais 45. Julho, $1,25 mais 35 a libra-peso. E setembro, $1,26 mais 80 por libra-peso. Números da Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures. Trago os números agora para o café robusta, negociado na Bolsa de Londres, é a referência para o Conilon aqui no Brasil. Também tem apresentado um acumulado de queda. Essa queda continua, como você acompanha comigo agora, já se distanciando do piso de $1.400 a tonelada. Posição de março a $1.344 a tonelada, com queda de 0,88%. Maio, $1.353 a tonelada, recua 0,95%. Julho, com $1.365 por tonelada, queda de 1,01%. E a posição de setembro, $1.379 a tonelada, com recuo de 1,07%. A mudança de comportamento do consumidor durante a crise pandêmica do Covid-19 mostra cenários diferentes para a produção da agropecuária brasileira. E sobre este assunto, e principalmente sobre como ter ali metas e estratégias de marketing diferentes para o setor, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com Rodrigo Capella e a entrevista você confere agora. Durante a pandemia, o consumidor mudou alguns hábitos, né? Passou a consumir alguns produtos, notadamente produtos chamados de especiais, né? Isso já foi apontado em algumas pesquisas, inclusive da Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora. Mas nós temos agora um estudo da Ação Estratégica, empresa voltada para a área de marketing, que é dirigida por Rodrigo Capella, que está aqui comigo. Capella, obrigado por ter recebido o convite, aceito o nosso convite. Vamos explicar o que está ocorrendo com o consumidor nesse período de pandemia. Alguns hábitos mudaram mesmo, né? Exatamente, meu amigo Walter Puga Júnior, uma lenda do agronegócio brasileiro. É um enorme prazer em conversar contigo e falar sobre um assunto importantíssimo, que é a mudança de hábito de consumo do brasileiro. Nós observamos essa mudança de hábito em dois mercados específicos, que é o de queijos e o de café, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, o que ocorreu no mercado de queijo? Porque o Brasil, você mesmo aponta no seu estudo, na média de consumo de queijo, quilo por habitante ano, está entre os menores do mundo, né? Perde para a França, Grécia, Estados Unidos. Em média, o habitante brasileiro consome apenas 5 quilos de queijo por ano. Agora, essa mudança de hábito trouxe um aumento de consumo? Não, né? Apenas uma busca por outros produtos. O que você detectou no estudo? Meu amigo, nós identificamos que durante a pandemia, dois movimentos específicos ocorreram. O primeiro é o faça você mesmo. Então as pessoas passaram a cozinhar mais em casa, a preparar o almoço, a preparar o jantar, a buscar experiências únicas e especiais com o alimento. Além do faça você mesmo, nós observamos que está crescente a valorização do alimento, ou seja, as pessoas procurando identificar mais a origem, procurando identificar mais os ingredientes, a forma como os alimentos são produzidos. Então, no mercado de queijos, por exemplo, o faça você mesmo e a valorização do alimento contribuíram para que as pessoas buscassem mais queijos especiais. Você pontuou bem. O brasileiro consome em média 5 quilos de queijo ao ano. Ele perde para a Argentina, que consome cerca de 11, perde para os Estados Unidos, que está na faixa de 14
quilos por ano, e também para a França, que está aí na faixa de 27, meu amigo, 27 quilos de queijo ao ano, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, segundo a ABIC, são produzidos cerca de 1,12 milhões de toneladas de queijo. Desses, 65% são mussarela. Apenas cerca de 10% são de queijos especiais. Está aí uma grande oportunidade para o produtor brasileiro. Nós fizemos aqui na Ação Estratégica um estudo sobre queijos especiais baseado em uma plataforma muito interessante que se chama Google Trends. E essa plataforma analisa os termos buscados no Google. E de 2004 a 2020, por exemplo, cresceu absurdamente a procura por queijo brie, queijo Gouda e queijo steppe no Google. Se a gente fizer um recorte e analisar, por exemplo, os 3 últimos meses de 2020, a gente vai constatar que houveram picos, por exemplo, de procura por queijo brie em novembro e em dezembro de 2020. Acredito muito que por conta das proximidades das férias e por conta também da proximidade do Natal, onde as pessoas querem cozinhar, querem ter acesso a ingredientes especiais, querem, por exemplo, colocar um queijo brie junto com damasco em uma massa, por exemplo, ou querem buscar um queijo steppe para fazer uma degustação com vinho, entre diversas outras possibilidades. Então, está crescente a procura por queijos especiais, queijo brie, queijo steppe, queijo Gouda, entre diversos outros tipos de queijo. E acredito, sim, que se o mercado de queijos especiais, se a produção de queijos especiais está em cerca de 10%, tudo indica que nos próximos anos a gente vai ter ainda uma produção maior de queijos especiais, meu amigo. Agora, vamos falar também sobre o seu estudo voltado para o café. Café também teve, vamos dizer assim, cafés especiais ganharam espaço no dia a dia do brasileiro? Com certeza, meu amigo. Um dado muito interessante do Euromotior aponta que o mercado de cafés especiais está em cerca de 15%, né? Cresce 15% ao ano. Enquanto esse dado no café tradicional está em cerca de 3%, né? Cresce 3% ao ano. Então a gente está falando de um crescimento de 15% ao ano dos cafés especiais contra 3% dos cafés tradicionais, né? E o estudo, meu amigo, apontou, por exemplo, que o termo café arábica teve uma grande procura em novembro e em dezembro de 2020. Acredito muito que em novembro, por conta das proximidades das festas e também da Black Friday, né? Então as pessoas procuraram muito café arábica para comprar pela primeira vez, muitas vezes comprar com desconto nos varejistas, né? Subiu demais a procura por café arábica. E o café arábica remete demais a cafés especiais. Nós temos o Novo Mundo, nós temos o Bourbon amarelo, nós temos o Bourbon vermelho, e fazendo um recorte, fazendo uma comparação do Bourbon amarelo com o Bourbon vermelho, né? O estudo apontou que o Bourbon amarelo, ele é mais procurado no Google, né? A ferramenta Google Trends apontou isso, que o Bourbon amarelo ele é mais procurado no Google do que o Bourbon vermelho. Acredito que por conta do Bourbon amarelo ser mais doce, ser mais suave e ser com certeza uma excelente opção para quem quer começar a degustar cafés especiais, meu amigo. Bom, você acaba de ver aí os estudos, né, da Ação Estratégica, dirigida pelo Rodrigo
Capella. Rodrigo, eu gostaria de perguntar, essa tendência, essa mudança de consumo, ela veio para ficar ou com o fim da pandemia nós voltaremos ao consumo anterior? Ela veio para ficar, meu amigo. Cada vez mais, as pessoas elas querem degustar novos alimentos, querem ter uma experiência personalizada, especial. E quando me perguntam, Capella, como o produtor rural pode atingir esse público? Como ele pode atingir os consumidores de cafés especiais e de queijos especiais? O produtor rural, ele precisa oferecer uma experiência personalizada, uma experiência única, né? Então, criar uma marca forte, mas, por exemplo, na embalagem do produto, sinalizar que o queijo brie, por exemplo, pode ser utilizado junto com damasco em uma massa, que o queijo steppe pode ser degustado com um tipo de vinho, sinalizar que um café especial como o Bourbon amarelo, por exemplo, pode ser utilizado com outro tipo de alimento, dar indicativos e experiências para o consumidor final vai fazer toda a diferença. Quanto mais o produtor rural oferece experiências, sinaliza, compartilha informação no seu rótulo e informações sobre o seu produto, mais ele vai estar em sinergia com o consumidor final e isso vai fazer toda a diferença. Esses hábitos, meu amigo, eles vieram para ficar e com certeza são aí mercados, né? Queijos especiais, cafés especiais, são mercados muito importantes para o produtor rural ficar atento, meu amigo. Bom, eu agradeço mais uma vez a entrevista de Rodrigo Capella, da Ação Estratégica às Tendências de Consumo. Você viu, né? Café especial, queijo especial, outros hábitos, outros institutos de pesquisa já analisam as mudanças que ocorreram nesse período de pandemia no Brasil e no mundo. E você terá mais informações ao longo da programação, ao longo da nossa programação neste ano, mais informações sobre o que ocorre com o consumidor. Walter Puga Júnior, de São Paulo. O assunto agora é a colheita de arroz em áreas irrigadas lá no estado do Mato Grosso. Muitos produtores apostaram na cultura depois de termos aí períodos, principalmente no ano passado, com a pandemia, de falta do produto aqui no país. É o que nós vamos conferir na reportagem de Valdir Pacheco. O arroz, que faz a dobradinha com feijão no prato do brasileiro, teve um aumento no consumo pelo fato das pessoas ficarem em casa confinadas e, consequentemente, faltou produto na mesa e o preço disparou. Não só no mercado interno, como no mercado mundial, devido à crise da pandemia. O produtor Elcio Pozobon é um dos pioneiros em Mato Grosso. Nas áreas de irrigação, plantou arroz para atender essa demanda de mercado. Os descascadores, eles incentivaram o produtor a plantar porque já pressentiam que ia haver uma oferta muito reduzida nesse período agora, entre novembro e fevereiro, vamos dizer assim. Então, nesse período, eles iam precisar de arroz, talvez até tendo que importar. Como nós estamos muito distante dos portos e até da região mais tradicionalmente produtora, que é o Rio Grande do Sul, então eles acharam por bem incentivar o agricultor aqui, principalmente quem tivesse sistema de irrigação, a fazer esse plantio e de certa forma eles estão absorvendo toda essa produção com tranquilidade.
Na realidade, deixou de plantar soja para cultivar o arroz. Mas a diferença na produtividade entre os produtos houve uma compensação financeira. Eu diria que hoje, na produtividade que nós temos de arroz, ele é tão produtivo e tão importante financeiramente quanto a soja. Porém, eles são plantados e colhidos em fases diferentes, de maneiras que eu ainda aproveitei parte da estrutura que plantei arroz para plantar soja dentro do calendário possível, que é 31 de dezembro. E agora, então, nessas áreas que já estamos avançando o mês de janeiro, será plantado milho, porque o vazio sanitário não permite que a gente plante soja nesses pivôs. Então vou plantar milho daqui por diante. A variedade de arroz que está sendo colhida hoje aqui na fazenda Jaçanã foi cultivada lá pelo meados de setembro. Portanto, uma variedade de ciclo médio. E a produtividade está em torno de 90 sacas por hectare. Plantei arroz há 15, 18 anos atrás, quando estávamos iniciando a fazenda, e naquela época se colhia 60 sacos quando o arroz era muito bom. Hoje essa produtividade ela está em torno de 90 sacos. Isso é considerado muito bom. Além da questão produtividade, tem a questão rendimento do arroz. O percentual de grão inteiro desse arroz ele gira ao redor de 60. Isso também é uma excepcionalidade para o caso de arroz de sequeiro, porque antigamente, quando se chegava a 45 de aproveitamento de grão inteiro, já era considerado bom. Hoje, então, nós chegamos praticamente a 60. Então, isso mostra que as variedades evoluíram, a tecnologia em cima da produção de novas cultivares está vindo e é do agrado do produtor, sim. Do município de Vera, em Mato Grosso, Valdir Pacheco. E olha, o Ministério da Agricultura e a Conab vão realizar algumas mudanças nas solicitações dos pedidos de produtos com preços mínimos. É o que nós vamos conferir na reportagem de Berenice Leite. A partir deste ano, a Companhia Nacional de Abastecimento só poderá receber a documentação referente à safra anterior até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente. Além disso, para cumprimento dos limites estabelecidos por produto, região e ano, a Conab passará a considerar a data de emissão da nota fiscal. A partir desse ano, as operações de comercialização entre agricultores familiares e parentes de primeiro grau serão vedadas, e também nós vamos incluir algumas mudanças considerando agora a PEVs, que é a pesquisa da produção extrativista publicada pelo IBGE. Nós não vamos poder subvencionar além daquilo que a pesquisa indica que existe de produção em determinadas áreas. De acordo com a nova portaria, o limite orçamentário passou para 30 milhões de reais, permitindo o pagamento a 2.258 famílias que protocolaram pedido de subvenção no ano passado. Para retorno da subvenção, a Conab deverá realizar uma vistoria para apuração da regularidade das operações e comprovar por laudo técnico a existência do produto em questão. A nossa intenção é fazer com que ela cresça com a responsabilidade e transparência necessária para o governo federal. Os produtos mais apoiados em 2020, considerando o valor pago, foram o pinhão, o babaçu, o pequi e o açaí. As novas regras valem para os pedidos realizados a partir deste mês. De Brasília, Berenice Leite.
Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. Os fundamentos são os mesmos. Como você bem sabe, há uma situação de previsão de perdas na América do Sul, considerando a Argentina, Uruguai e parte do Brasil, no Rio Grande do Sul, que trariam perdas na produção total sul-americana de 12 milhões até 14 milhões de toneladas. Ainda tem um dólar que ficou mais baixo no resto do mundo esse ano, fazendo com que muita gente fosse travar negócios com soja. Hoje, entretanto, nós temos soja em Chicago invertendo um pouco a situação de altas do acumulado da semana. Muita gente resolveu fazer as suas realizações, né, colocar no bolso um pouco dos ganhos desta semana. Além disso, nesta quinta-feira, o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe números muito tímidos para as vendas de soja encerradas na semana do dia 31 de dezembro de 2020. Foi a mais baixa historicamente, considerando uma última semana de ano. Com isso, nós tínhamos soja recuando cerca de 1%. Nesse momento, está recuando quase isso, vindo a posição de março a 13 dólares 49 centes mais 2 o bushel. Posição de maio, 13 dólares 47 centes mais 6. Posição de julho, 13 dólares 35 centes mais 6 o bushel. E a posição de agosto, a 12 dólares 95 centes mais 2 por bushel, são os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, os portos brasileiros vão trazendo um valor de referência, Santos e Paranaguá, de acordo com a Granos Corretora, a R$ 164 a saca de 60 quilos, com entrega no mês de janeiro. Confira mais cotações. Dólar com alta forte aqui no Brasil. É o que eu vou mostrar agora. Moeda norte-americana com elevação de 1,48% neste momento. Dólar vindo a R$ 5,38 mais um. É a referência que trazemos com dólar bem alto aqui no país, diferente do que vem acontecendo em outros países. Com essas informações eu vou encerrar o Agricultura BR, mas não antes de falar algo que nos deu muito orgulho do produtor rural brasileiro, principalmente paulista. Hoje realizou um movimento em 109 municípios, o Tratoraço, e esse Tratoraço gerou efeitos porque na noite de ontem o governador do estado de São Paulo, João Dória, afirmava que não haveria nenhuma alta de ICMS para nenhum produto do estado, porque ele anunciou na sua página de Twitter. Mesmo assim, os produtores realizaram o seu movimento de uma maneira ordeira em mais de 100 cidades e fazendo isso com que a população desses municípios apoiassem. Afinal, quando você tem elevação de impostos, de tributos na produção rural brasileira, é óbvio que isso vai acarretar custos maiores para toda a população. E são com essas imagens do trabalho do produtor e da sua união que eu encerro essa edição do Agricultura BR e volto logo mais às 16 horas na nossa terceira edição. A todos uma ótima tarde e até mais!